Você vai acompanhar uma entrevista com a economista do Diese, Kátia Uehara, que comenta as duas frentes de medidas do governo que foram anunciadas nas últimas semanas, que retira direitos dos trabalhadores e aumenta tributos para o governo realizar uma economia de 38 bilhões de reais para pagar juros da dívida. Os principais credores desses juros são os bancos. Na realidade, foram duas frentes de medidas, né? A primeira foi o anúncio da medida provisória 664 e 665, que ela restringe o acesso de dos trabalhadores brasileiros a, por exemplo, ao seguro-desemprego, ao abono salarial, aumenta, por exemplo, o prazo para acessar alguns desses benefícios dos trabalhadores, esses benefícios sociais, e isso dificulta muito, principalmente ela prejudica os trabalhadores que recebem esses benefícios, que são as famílias de baixa renda, né? E a outra frente de medidas que foi adotada foi o aumento de alíquotas de alguns segmentos, né? No caso foi a alíquota, aumentou-se a alíquota de importação, a alíquota do PIS, CONFINS e da CID do combustível, ou seja, pode vir um aumento virá um aumento de combustível por aí, e de cosméticos e do setor atacadista. Porque assim, o governo ele precisa se autofinanciar, ele precisa se financiar. Para isso ele precisa buscar dinheiro no mercado. Então ele emite títulos e os bancos, principalmente, que são os principais credores da dívida pública, vão emprestar para o governo. Ele vai aplicar na economia em forma de investimento, pagando os benefícios sociais, pagando o Bolsa Família, enfim, diversos gastos que o governo tem, né, como forma de gerar emprego, renda, principalmente na economia brasileira. O problema é que o governo quer economizar ainda mais, o que é chamado de superávit primário. O objetivo é ampliar, né, economizar mais para você pagar quem concede crédito para o governo para ele poder investir. Junto com todas essas medidas, ainda a Selic teve um aumento através do Copom, anunciado recentemente também. É importante ressaltar que esse esforço fiscal que a população brasileira vai enfrentar ao longo de 2015, com as medidas que foram implementadas a partir de janeiro, que vem a beneficiar o setor financeiro, né, por conta do superávit primário, para remunerar os títulos da dívida pública, os bancos também já vêm se beneficiando ao longo de 2014. A gente não pode esquecer disso. Por quê? Porque a taxa Selic, que estava numa queda gradativa no ano de 2012, passou a subir ao longo de 2013 e 2014. Né? E o aumento da Selic, que também remunera os títulos da dívida pública, acabam também remunerando o setor financeiro. Isso já impactou no lucro Bradesco, no balanço já anunciado recentemente referente ao exercício de 2014. Né? O item do balanço referente ao resultado de TVM, ou seja, resultado em títulos e valores mobiliários, onde estão os resultados referentes aos títulos da dívida pública, por exemplo, já mostraram uma variação bastante significativa, da ordem de 40% em relação ao ano de 2013. As alternativas que viriam para melhorar isso, que o governo está dizendo que existem muitas fraudes no sistema, principalmente do seguro-desemprego, seria, por exemplo, reduzir a rotatividade. 40% de todos os trabalhadores que entram no mercado de trabalho ficam até 6 meses trabalhando. Né? E restringindo o acesso dessas pessoas no seguro-desemprego, você está retirando direito, retirando benefício. Então, se é para melhorar o seguro-desemprego, vamos então atacar outra frente, o problema da rotatividade. Outro problema que poderia ser resolvido, por exemplo, seria o problema da tributação. Deveríamos fazer uma reforma tributária mais progressiva. A nossa tributação ela é muito regressiva, ou seja, ela é muito adotada
sobre o consumo. E é isso que o governo está reforçando, inclusive, nessas medidas, né? Adotando alíquotas que vão aumentar o preço dos produtos, ou seja, são alíquotas que visam o consumo e não necessariamente, por exemplo, o que seria o ideal numa reforma tributária mais progressiva seria adotar alíquotas que visariam melhorar, por exemplo, tributar a renda e o patrimônio, por exemplo, que no Brasil é pouco tributado.